Bem, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso à distância de Direito Tributário, tá? Nós falamos, ao longo do nosso curso de fontes, falamos de fato gerador, falamos de obrigação tributária, falamos de lançamento, começamos a falar de crédito tributário, falamos a respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e agora, desculpem, a nossa missão aqui é falar de extinção do crédito tributário. Antes eu queria falar que a criação desse canal acabou sendo um enorme sucesso, que vocês estão comprovando. Eu estou vendo que os acessos estão se multiplicando, para vocês terem uma noção, já tivemos mais de 1.500 acessos no canal, já mais de 250 pessoas inscritas, 250 alunos inscritos, e mais de quase 200 horas de reprodução dos nossos vídeos, que é muito interessante, só deixa a gente mais animado nesse confinamento para produzir conhecimento, para produzir debate, para falar um pouco mais de direito tributário. Bem, como eu falei para vocês, a ideia hoje é falar de extinção do crédito tributário. O crédito tributário ele pode ser suspenso nas hipóteses que a gente falou, mas como a gente sabe, as hipóteses de suspensão elas são o quê? Provisórias. Naturalmente, o caminho natural do crédito tributário é a sua extinção. O Código Tributário Nacional, lá no artigo 156, trata de 11 hipóteses de extinção do crédito tributário. E nossa missão é tratar sobre essas hipóteses de extinção. São 11 hipóteses de extinção do crédito tributário. Naturalmente, na nossa primeira aula, a gente vai falar das principais, das mais importantes. Vamos separar uma aula só para prescrição e decadência, que são duas causas de extinção do crédito tributário também bastante relevantes. E hoje, a minha ideia é falar sobre pagamento, que seria a causa natural de extinção do crédito tributário, da repetição de indébito, que é a situação na qual há um pagamento indevido e, portanto, se ajuiza uma ação para repetir esse indébito, para tomar de volta aquilo que foi pago, e da compensação. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Primeira hipótese de extinção do crédito tributário, o pagamento. O Código Tributário Nacional, nessa parte, ele denuncia a idade que tem. Ele é de 1966, então tem vários dispositivos bastante óbvios, e quando não bastante óbvios, quando não bastante óbvios, o que acontece? Ele traz diversos dispositivos que se perderam com o tempo, como por exemplo praça de pagamento, imputação de pagamento. Hoje em dia o pagamento ele é todo eletrônico, a imputação é feita pelas secretarias fazendárias e tal. Então toda aquela prescrição sobre pagamento, sobre forma de pagamento e tudo mais, ela perdeu um pouco a viabilidade. Tanto assim, inclusive uma das causas mais óbvias, que é o pagamento em dinheiro, até com a mudança recente porque em direito tributário a gente não tem grandes mudanças, é um direito um pouco mais estável do ponto de vista do CTN, a gente tem várias mudanças infralegais, vamos dizer assim, mas e de jurisprudenciais, naturalmente, mas do ponto de vista do Código Tributário Nacional ele tem sido alterado de maneira um pouco bem minorada, Nada comparado, por exemplo, à nossa Constituição, que deveria ser tão estável e rígida, e já tem para mais de 100 emendas a Constituição. Mas enfim, isso é um outro debate. Em termos de direito tributário, como eu falava para vocês, em 2001 teve uma alteração interessante, foi incluída uma nova causa de extinção do crédito tributário. Eram 10, e eu falei que são 11, que é justamente a dação e pagamento de bens imóveis. Então é possível extinguir um crédito tributário por meio da dação de pagamento de bens imóveis. E hoje as palavras quase não saem. Então, enquanto você pode pagar em dinheiro, você pode também eventualmente extinguir um crédito tributário oferecendo um imóvel em pagamento. Essa é uma das causas de bem imóvel, de extinção do crédito, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas só para antecipar um pouco, apesar da alteração que foi realizada lá nos vídeos de 2000, 2001, ela só foi regulamentada em 2018. Uma lei federal regulamentou as hipóteses de dação de bens imóveis.
sujeita ainda a uma regulamentação infralegal por portaria do então, na época, né, ministro da Fazenda e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A portaria veio, né, houve essa regulamentação, mas desde 2018 até aqui, eu particularmente, né, apesar de ser procurador da Fazenda, desconheço um caso em que de fato a dação de bem imóvel foi bem sucedida. Em regra, né, os imóveis ofertados eles não são interessantes, além do que quem oferta o imóvel tem que convencer uma autoridade administrativa a manifestar interesse. Essa autoridade tem que apresentar orçamento para poder bancar o imóvel, fazer um encontro de contas internos na administração pública, o que torna um processo bastante difícil, né? Bastante dificultoso, e o que tem inviabilizado na prática esse tipo de situação, esse tipo de extinção do crédito tributário. Mas voltando à ideia de pagamento, em regra se paga em dinheiro, né? Tinha lá prescrições sobre pagar em selos, estampilhas, isso tudo não existe mais. As pessoas pagam tributo ou em dinheiro ou da ação de bem imóvel, né? O que, como eu falei para vocês, tem suas reservas. Mas em regra, a extinção do crédito se dá por meio de pagamento em dinheiro. Tem algumas questões interessantes, né? Por exemplo, lá no CTN vai dizer que se eu for pagar a penalidade, isso não significa que eu estou pagando o principal. Óbvio, né? Se eu estou pagando a última prestação, não significa que as outras estão pagas. Questão de pagar na praça, enfim, são questões realmente que nem demandam tantos comentários, porque de fato uma simples leitura do dispositivo você já apreende todo o alcance ou mesmo todo toda a sua, vamos dizer assim, ultrapassagem temporal, né? Toda a sua delimitação temporal. Mas tem alguns dispositivos interessantes, sobretudo do ponto de vista do pagamento indevido. Aí sim, aí eu quero que vocês tenham bastante atenção com relação a isso. Vejam, é possível, né, que haja um lançamento, haja inclusive até um pagamento de tributo de maneira indevida. Você pode pagar mais, você pode pagar quando não deveria pagar, né? Você pode pagar por quem deveria pagar, ou seja, o sujeito passivo foi demonstrado de maneira equivocada, foi pago ao maior do que era devido, foi pago quando nem sequer era devido. Então essas situações elas podem ocorrer. Pensa na estrutura da regra matriz de incidência, né, em todos aqueles aspectos do antecedente e do consequente, né, o aspecto espacial, o aspecto temporal, o aspecto material, o aspecto pessoal, o aspecto quantitativo, tudo aquilo pode influenciar na configuração de um lançamento, segundo o artigo 142, totalmente equivocado. Identificou o fato gerador de maneira equivocada, identificou um sujeito passivo que não era, quantificou o pagamento do tributo de maneira equivocada. Então, toda vez que acontecer esse tipo de situação, surge para o contribuinte o direito a repetir o indébito, ou seja, receber a diferença, né, ou mesmo a totalidade daquilo que ele pagou de maneira indevida. Isso a legislação, né, o CTN, a doutrina costuma chamar de repetição de indébito, ou seja, repetir o pagamento indevido. Houve um pagamento indevido, então é possível que haja a sua repetição. O CTN ele garante esse direito e ele ainda te dá duas vias, ou a via administrativa ou a via judicial para que você possa exercer esse direito. E mais, ele ainda te dá um prazo, que é de 5 anos. Então, toda vez que houver um pagamento indevido, você pode repetir esse indébito. Essa repetição de indébito pode ser ajuizada tanto por um pedido na via administrativa quanto na via judicial. Segundo o CTN, o prazo é de 5 anos. Então, você tem 5 anos para pedir administrativamente e tem 5 anos para poder pedir judicialmente esse tipo de devolução do indevido, do indébito. Veja, tudo bem, professor, são 5 anos para poder repetir o indébito. A questão que você deveria estar se questionando é a seguinte: mas conta a partir de quando? Né? Naturalmente, diz o Código Tributário Nacional, é a partir da extinção do crédito tributário. Olha que interessante. Então, toda vez que houver a extinção do crédito, conta-se o prazo de repetição de indébito. Tá, tudo bem, professor. Extinção em que circunstância? Ora, se eu estou falando de pagamento devido, naturalmente é a partir do pagamento. E toda vez que houver o pagamento, extingue-se o crédito tributário e aí
começa um prazo para repetição de indébito. A rigor, o pagamento indevido nem sequer deveria ser tratado como uma extinção de crédito tributário, porque crédito tributário não haveria, né? Então não haveria o que extinguir se não há crédito tributário, porque houve pagamento devido, ou seja, a quantia foi maior, então ali não há crédito, tudo bem? Mas vamos considerar isso até para fins didáticos como uma facilidade, e afinal de contas a própria legislação utiliza esse termo, como uma facilidade de compreensão da matéria. Então, a partir de quando conta-se o prazo de 5 anos da ação de repetição de indébito? A partir da extinção do crédito tributário, que se dá a partir do pagamento. Professor, inclusive nos lançamentos por homologação, vai contar a partir do pagamento antecipado. Ah, mas lá na legislação no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que trata do lançamento por homologação, diz que uma vez que o contribuinte ele antecipa, né, toda aquela análise sobre a regra matriz de incidência, determina a matéria tributável, indica a ocorrência do fato gerador, quantifica o tributo e realiza o pagamento antecipado e fica sujeito à ulterior homologação da fazenda. Então, só quando há de fato a homologação da fazenda que há a extinção do crédito, porque o pagamento ele extingue o crédito sob condição resolutória. Enquanto a fazenda não homologar, não há extinção. Então, significa dizer, professor, que se ocorrer o pagamento antecipado, vamos imaginar em 2020, e a fazenda tem 5 anos para homologar, em 2025, ela homologando, tácito ou expressamente, o que é que acontece? Começa o prazo de prescrição para a ação de repetição de débito. Veja, no primeiro momento, a doutrina e a jurisprudência entendiam assim: lançamentos por homologação, conta-se a partir da homologação. Então, você tem pagamento antecipado, 5 anos para homologar e depois prazo para repetir o indébito. Só que isso caiu por terra. A partir da Lei Complementar 118, ele passou de 2005, esse dispositivo passou a ser interpretado, é uma lei meramente interpretativa, só que ela quis aplicar retroativamente, já que ela é meramente interpretativa, e o STJ disse que não, porque ela mudava a jurisprudência, mudava a forma como havia a contagem do prazo de prescrição da ação de repetição de indébito. Então ela acabou valendo só de 2005 para cá. Como nós estamos em 2020, ela é plenamente válida. E o entendimento que hoje prevalece é que o prazo para a contagem da ação de repetição de indébito conta-se a partir da extinção do crédito tributário, que, nas hipóteses dos tributos lançados por lançamento por homologação, conta-se a partir do pagamento antecipado. Então, não precisa esperar a homologação? Não precisa. A partir desse momento, já surge o prazo para repetir o indébito, seja na via administrativa, seja na via judicial. E o prazo é único, é de 5 anos. Professor, se eu entro na via administrativa e, eventualmente, a administração me nega esse direito, desculpem, eu posso ainda ajuizar algum pedido na via judicial? Pode sim, sem problema algum, tá? É possível, né? Você entra na via administrativa, na via administrativa eles te negam o direito. A partir dessa decisão, você pode ainda ajuizar uma ação para anular essa decisão, portanto, conseguir repetir esse indébito. Isso é possível, tá? Mas aí o prazo é de quando? De quanto, professor? 5 anos também? Não. Aí o prazo é reduzido para 2 anos. Então, recapitulando. Toda vez que houver pagamento indevido, você tem direito a uma ação de repetição de indébito, que pode ser exercido, né, esse direito a repetir o indébito, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Se você entra na via administrativa, você tem 5 anos a partir da extinção do crédito tributário, que se dá a partir do pagamento, que no caso dos tributos lançados por homologação é a partir do pagamento antecipado. A partir daí, conta-se um prazo de 5 anos. Entrou na via administrativa. Dentro dos 5 anos, e a administração negou esse direito, você ainda pode anular essa decisão na via judicial, mas num prazo de 2 anos. Você não escolheu ir para a via administrativa, você escolheu ir para a via judicial. Então, você entra com ação de repetição de indébito, num prazo de 5 anos, termo acor igual o da esfera administrativa, e uma vez vencendo a demanda, você recupera o direito.
Uma vez perdendo a demanda, a questão é totalmente encerrada de maneira definitiva. Agora, tem um detalhe interessante, né, que tem sido discutido aí na doutrina e na jurisprudência, que é o seguinte, veja, demandas de natureza tributária, elas têm um espaçamento, né, de discussão judicial extraordinário, né, no Brasil sobretudo. Então você tem demandas aí, teses que estão sendo discutidas há 10, 15, 20, 25, 30 anos no Poder Judiciário. Professor, isso é lenda? Não, isso é mais pura verdade, né? A ação, vamos dizer assim, que foi a ação do século do direito tributário, que diz respeito à tese, que talvez vocês já devam ter escutado, que é sobre o ICMS na base do PIS e da COFINS, né? Ela já vem tramitando aí no Poder Judiciário há pelo menos uns 25, 30 anos. Né? Veja, é interessante, né? Professor, o que significa isso? CMS na base do PIS e COFINS e tal. Veja, só de maneira bem resumida, porque a nossa aula é de repetição de indébito, mas para vocês, só para ilustrar para vocês entenderem um contexto. Veja, o PIS e COFINS é um tributo que incide sobre faturamento e receita. O que significa, né, que as empresas, toda vez que haja um faturamento, uma receita, elas estão sujeitas ao pagamento de duas contribuições que são individuais, mas normalmente a gente trata como se fosse uma só, que é o PIS e a COFINS. Se você imaginar, né, por exemplo, sei lá, um celular, estou gravando aqui pelo meu iPhone, quando eu vou comprar lá meu iPhone na Apple, o que acontece? Ela me emite uma fatura, uma nota fiscal. E lá, como é uma circulação de mercadorias, né, tem o pagamento do ICMS para o estado de São Paulo, eu comprei aqui em São Paulo, e tem o pagamento do PIS e COFINS para a União, porque a empresa, a Apple, vai faturar, né? Ou seja, ela vai ingressar receitas a partir da venda que ela realizou do meu iPhone. Na nota fiscal, né, eu pago, sei lá, 7 mil, 6 mil pelo meu iPhone, parte disso é ICMS, certo? A nota fiscal ela vem no valor integral e parte disso é o ICMS. Vamos dizer que R$2.000 seja o ICMS. A base do PIS e COFINS é a receita, né, o faturamento da empresa. Então, nessa minha hipótese, os 6, 7 mil reais do iPhone é o faturamento. Dentro desse valor tem R$2.000 de ICMS. Aí a pergunta que se fazia era a seguinte, ora, a minha base, né, o critério quantitativo da regra matriz de incidência, a minha base é 7 mil, o preço do iPhone, ou 5 mil, o preço do iPhone sem o ICMS. O Supremo diz o seguinte, o ICMS é tributo, que é devido ao estado de São Paulo, e que a Apple apenas recebe e repassa. Então não faz sentido encarar isso como receita e faturamento. Se não é nem receita nem é faturamento, não é base para a incidência do PIS e COFINS. Então a base de incidência do PIS e COFINS não é 7, é 5. Isso significa uma redução drástica da base do PIS e COFINS, o que gerou uma devolução absurda, né? Ou vai gerar, melhor dizendo, uma devolução absurda de recursos para os contribuintes. Dizem, né, que o impacto seria de 250 bilhões de reais. Mas eu dizia para vocês, uma das primeiras empresas a entrar com essa ação entrou no ano de 1998. E a ação foi julgada definitivamente pela última instância, pelo Supremo, em 2014, num controle difuso de constitucionalidade, em que o Supremo afirmou aquilo que ele afirmou 4 anos depois, em 2018, dizendo que era inconstitucional a inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Veja, a empresa entrou em 1998. Quantas empresas não entraram? Quantas empresas faturaram? Quantas empresas tiveram receita no país de 98 para cá? Milhares. Quantas empresas ainda existem? Poucas, inclusive essa, né, que onde foi fixada a tese no primeiro momento Supremo, nem sequer existia quando do julgamento em 2014. Então percebam, são anos e anos, né, de cobrança. Aí a pergunta é, professor, a ação de repetição de indébito ela cota 5 anos do pagamento. Mas no caso de uma declaração de inconstitucionalidade, será que não, pelo princípio da actionata, a ação de repetição não deveria, os 5 anos não deveriam contar a partir da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo? Porque é só ali que eu sei que é inconstitucional.
Antes, para mim, o pagamento era devido. Ou seja, o pagamento indevido só surge a partir da declaração de inconstitucionalidade do Supremo. Então, pelo princípio da actionata, era dali que deveria contar, professor, o prazo. Ó, tem um precedente do Supremo que parece flertar com essa posição, mas ainda não é muito seguro, né? No sentido de que o que parece até, do ponto de vista da justiça, o mais justo, né? Então, olha, se o Supremo demora 15, 20, 25 anos para decidir uma demanda de natureza tributária, a partir do momento que ele diz que a demanda que o tributo é inconstitucional, todos aqueles que pagaram deveriam ter um prazo de 5 anos a partir da declaração de inconstitucionalidade para repetir o indébito tributário. Só que não é assim que tem se dado. Por quê? Porque o STJ tem entendido que prevalece a prescrição literal do CTN, ou seja, mesmo em caso de declaração de inconstitucionalidade, o prazo para repetir o indébito é a partir de quando? A partir da extinção do crédito tributário. Então imagine a empresa que em 1998 paga um tributo que é declarado inconstitucional 20, 25 anos depois. Ela tem direito a repetir esse indébito? Teria só se ela, dentro do prazo de 5 anos do pagamento indevido, tivesse entrado com ação de repetição de indébito. Isso no plano judicial, porque no plano administrativo seria totalmente fadada ao fracasso. Então, se ela tivesse entrado dentro do prazo de 5 anos, ela teria direito sim a repetir o indébito.